Todos acharam? Êxodo 17, verso 11, vai dizer assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, a Amalequita prevalecia. Verso 12: porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram-se debaixo dele para assentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e um do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Amém? Pode se sentar. Aleluias, glória a Deus. Aqui podemos perceber que o texto vai falar de um dos maiores líderes mencionado no Antigo Testamento, né? Moisés, para quem não sabe, era uma criança que, pela lógica humana, não era para ter nascido, porque naquela época nós sabemos que Faraó, né, decretou uma lei para que todas as crianças que fosse homem, menino, seria morto. Então Moisés era uma dessas crianças que era para ter sido morto. E aqui eu já quero liberar uma palavra para a igreja. Talvez você está aqui hoje, nesta noite, e fala: mas por que eu estou aqui? Qual é o motivo? Porque Deus tem promessa na tua vida. O inimigo já poderia ter ceifado a tua vida de alguma forma. Às vezes você nem notou isso, mas Deus tem cuidado de você, porque Ele tem promessa na tua vida. Então naquele momento, quando nós olhávamos para Moisés, um bebê, aos nossos olhos poderia falar, né, simplesmente uma criança normal, qualquer criança. Mas Deus tinha promessa na vida dele. E aí a Bíblia vai mencionar que, graças a Deus, a proteção do Senhor, aquela criança cresceu, e o inimigo queria matar e não conseguiu matar. E aí, todos conhecem a história de Moisés, vai dizer que ele cresceu no castelo, mas Deus tinha promessa na vida dele. Por mais que ele estava no castelo, um lugar, olha que Deus está me revelando aqui, por mais que ele estava no castelo, um lugar que ele poderia falar assim: eu estou num lugar bom, tem de tudo aqui, né, tem tudo para mim. Mas Deus, o propósito que Deus tinha na vida dele não era no castelo, não era no lugar confortável, mas sim no lugar que Deus queria. Aleluias. Moisés poderia olhar para aquela promessa de Deus e falar assim: não, Deus, eu quero continuar aqui no castelo. Mas não, Moisés obedeceu a Deus e foi fazer aquilo que Deus queria. Mas uma palavra que Deus está me dando aqui através do Espírito Santo: muitos de nós queremos ficar no nosso cantinho confortável. Falamos: aqui está bom, Senhor, o meu lugar aqui está bom demais. Mas Deus tem falado para mim e para você nesta noite: Deus tem te chamado para uma grande obra. Para de querer confrontar o próprio Deus. Deus tem te chamado e você fala: eu vou ficar aqui no meu cantinho, aqui está bom. Mas da mesma forma que Deus chamou Moisés, Deus me chamou e Deus te chamou. Ele tem uma obra grande na tua vida. Então naquele momento, Moisés começou a atender o propósito de Deus, que era para resgatar o povo de Israel. Então todos conhecem a história que Moisés, usado por Deus, né, Deus usava Moisés e falava: vinha as pragas, e assim até que aconteceu o que Deus queria. O povo foi tirado, né, do Egito. Aleluias. E aqui podemos observar que uma dessas batalhas que Moisés enfrentou junto com o teu povo foi contra Amalequitas. Mas por mais, como eu disse, Moisés era um dos maiores líderes missionários da Bíblia. Por mais que eu e você olhasse para ele, e alguns historiadores vão dizer que Moisés era pesado, né, de boca, pesado de língua. E alguns vão dizer o que ele era gago, outros vão dizer que ele não sabia conversar direito. Mas aqui eu vejo, por mais que ele tinha, vamos dizer, defeito, por mais que ele tinha dificuldade, por mais que ele tinha alguma coisa que atrapalhava ele, mas aquilo que Deus queria fazer na vida dele, isso não foi um empecilho de ele fazer a vontade de Deus. Porque Deus, ele me chama, ele te chama. Por mais que eu estou cheio de defeito, por mais que você é cheio de defeito, mas Deus tem te chamando, e é no momento da obra que ele vai nos capacitando, é no momento da obra que ele vai tirando: isso não presta, sai daqui, isso não serve, sai daqui, até que eu e você se enquadra conforme Deus tem chamado. Porque se fosse um de nós hoje, olhasse para Moisés e falar: mas esse nem sabe falar, por que Deus vai chamar ele? Chama outro. Isso somos nós. E muitas das vezes as pessoas vêm de encontro à nossa vida dessa forma. Mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: Ele não te chama pela aparência, Ele te chama pelo conteúdo que tem dentro de você. Aleluia, que é o Espírito Santo de Deus. Então naquele momento, Moisés, por mais que era cheio
de dificuldade. Deus chamou ele e através da vida dele, né, Deus usou ele grandemente. E aqui vamos observar, Moisés, por mais que ele falava face a face com Deus, por mais que ele tinha uma intimidade grande com Deus, mas vai dizer que nesse momento ele sentiu fraco. E essa palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja é essa: nós temos momento que somos fortes, vai ter momento que estamos fracos, e aí o que vai nos ajudar primeiramente? Deus, e depois as pessoas que estão à nossa volta. Aleluias. Por isso que muitas das vezes eu e você temos que contar um com o outro. Por que a igreja fala um orar pelo outro? Porque através da tua oração, por mais que você fale eu não sei orar, seja uma oração simples, ela pode ajudar o teu companheiro, ela pode ajudar o teu amigo, ela pode ajudar o teu pastor, ela pode ajudar alguém distante, porque a oração tem poder. Então aqui vamos observar que Moisés era um homem forte, um homem guerreiro, um homem que, né, Deus usou grandemente ele. Mas nesse momento vai dizer que as mãos dele estavam cansadas, aleluias, porque muitas das vezes nos sentimos cansados, aleluias, mas Deus diz que aquele, né, que confia no Senhor, aquele que anda com o Senhor, a força dele vai ser renovada, aleluias. Então nós temos que estar com Deus para que a nossa força seja renovada. Mas aqui vamos observar que o texto nos diz o quê? Que Moisés, enquanto a mão dele estava estendida para o alto, vai dizer que o povo de Israel vencia os amalequitas. Mas vai dizer que em um certo momento Moisés não aguentava, a mão abaixava, e aí os amalequitas venciam. Aqui eu aprendo uma grande lição, aleluias, que Moisés, ele tinha força de buscar pelo povo, mas tinha momento que o povo tinha que ajudar ele a continuar tendo essa força. No momento ele tive, ó que Deus me revela aqui, o povo dependia de Moisés, mas Moisés também dependia da ajuda do povo, aleluias. É assim que a igreja caminha, nós dependemos de Deus, mas um depende do outro. Por que a Bíblia vai dizer que a igreja é um corpo e Jesus é a cabeça? Porque todos os membros são importantes, um depende do outro, aleluias. Porque se não for a tua perna, você não vai andar, se não for o teu braço, você não vai mexer. Então o membro da igreja não é diferente, todos nós temos uma importância. Talvez você olha, né, ou alguém olha para você e fala, você é simplesmente uma pessoa que leva um copo de água na igreja, mas se você não vir, vai fazer falta, aleluias. Então aqui vamos observar que Moisés, no momento que a mão estava erguida, o povo estava vencendo, o povo de Israel estava guerreando, estava alcançando a vitória. Mas no momento que Moisés cansava, aqui eu aprendo outra lição: sozinho você não consegue fazer nada, aleluias. Um depende do outro, um depende do outro, aleluias. É por isso que Deus, aleluias, o que ele fez? Ele fez o casal, para que um andasse com o outro, para que um dependesse do outro. E o interessante, né, que quando eu falo assim de casal, por que Deus não criou o homem, e da mesma forma que criou o homem, criou a mulher? Por que Deus tirou algo do homem para fazer a mulher? Para que um e o outro pensasse assim, ó, você faz parte de mim, aleluia. Então um faz parte do outro, é a mesma coisa que, não é assim, mas é a mesma coisa que aquela pessoa ali fosse a minha parte ali, ó. Então quando Deus faz o casal, um faz parte do outro, não foi um para lá e outro para cá, então o casal se torna um. E aqui eu vejo a importância, aleluias, de um ajudar o outro, porque a Bíblia vai dizer também, não me fala a memória no Evangelho, é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro está ali para levantar. Por que Deus está dizendo isso? Porque não adianta nada, talvez pode ter pessoas, né, por aí achando, eu sozinho consigo vencer, eu sozinho, né, consigo conquistar minhas coisas, às vezes até mesmo dentro da família, né, às vezes a pessoa acha que ele ou ela sozinho vai conseguir. Não, um precisa do outro, aleluia, um depende do outro, nem um homem pode mais, nem a mulher pode mais, os dois têm que estar juntos, um ajudando o outro, e assim, com certeza a família vai crescer. Então aqui observamos que Moisés, por mais que ele era um dos líderes mais importantes, ele dependia daqueles que estavam à volta, que era quem? Arão e Ur. Mas aqui algo que Deus também me revela, muitas das vezes cobramos a liderança,
Muitas das vezes nos espelhamos na liderança. Muitas das vezes nós olhamos para a liderança e falamos assim: olha, eles são fortes, né? Eu preciso deles. Mas aqui vamos observar que Arão e Hur, ele teve um olho espiritual. O momento que ele olhou para Moisés, viu que Moisés estava fraco, o que Arão e Hur fez? Vou lá ajudar. Então muitas das vezes nós temos que olhar para aqueles que estão à nossa volta e ver se precisa de ajuda. Vamos ajudar. E quando eu falo de ajuda, eu lembro, sabe de quem? Daquele paralítico que estava na beira do templo. Todo mundo passava ali e jogava uma moedinha, mas aquela moedinha servia para quê? Simplesmente para matar a fome daquele paralítico. Mas vai dizer que um certo dia passa dois homens cheios de Deus, que era, né, João e Pedro, se não me falha a memória. E aí quando ele passa ali, Pedro vai dizer o que para ele? Não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Aleluia. Naquele momento ele esperava simplesmente uma moedinha, que todo mundo fazia isso. E muitas das vezes, né, nós queremos dar uma moedinha, mas esquecemos de dar o essencial. Aleluias. Então naquele momento o homem esperava a moedinha, mas Pedro fez algo a mais. Além de liberar uma palavra de Deus para a vida dele, de levanta e anda, ele ainda vai dizer no texto que ele estendeu a mão. Aleluias. Está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? Muitas das vezes nós precisamos que alguém estende a mão para nos ajudar. E às vezes você precisa estender a mão para ajudar alguém também. Porque muitas das vezes nós nos colocamos como coitadinho. Mas entenda algo, às vezes você está sendo coitadinho aqui, mas lá fora alguém está precisando da tua ajuda. Alguém está precisando que você estenda a mão. É por isso que eu e você temos que nos colocar na posição do Senhor. É por isso que muitas vezes Deus tem nos chamado, aleluias, como pessoas, aleluias, como autoridade na nossa casa. Porque através da nossa vida outras pessoas vão precisar. Talvez vocês estão aqui dentro falando assim: eu preciso de uma palavra do pastor. Mas lá fora alguém vai olhar para você e vai falar assim: eu preciso de uma palavra daquele homem, daquela mulher, daquele jovem. Aleluias. Porque tem pessoas muitas das vezes passando por mais necessidade do que nós. Aleluias. Então aquele paralítico, no momento que Pedro estendeu a mão, vai dizer que ele conseguiu se levantar. Sozinho ele não conseguia. Mas quando Pedro liberou aquela palavra e estendeu a mão, vai dizer que ele levantou. E a alegria foi tanta e a força foi tanta que ele só precisava de estender a mão, que ele começou a saltar, pular de alegria. E vai dizer o texto que ele entrou na casa de Deus e começou a adorar. Sabe que Deus fala no meu coração aqui? Talvez tem pessoas lá fora que precisam que você estenda a mão e libere uma palavra para que ele venha para a casa do Senhor. Aleluia, entenda isso. Você se encontra talvez frágil, fraco, mas Deus quer te usar para ajudar outras pessoas. Aleluias. E através desse texto, que é onde nós acabamos de ler, eu também posso ver que ajuda não é somente, né, material, mas sim espiritual. Não é somente assim, né, vamos dizer, esqueci a palavra correta, de você pegar e estender a mão e ajudar a pessoa, mas às vezes espiritual, orando. Porque vai dizer, se não me falha a memória, lá em Atos 12, se não me falha a memória, vai dizer quando Pedro estava preso, né, antes disso, né, um dos apóstolos já tinha sido morto, Tiago, né, se não me falha a memória. E no momento que Pedro estava preso, ele poderia falar assim: não tem ninguém por mim, né, eu fiz tanto para ajudar as pessoas, estou aqui sozinho. Mas não, vai dizer que Pedro estava tranquilo, porque ele sabia o que ele tinha feito perante o Senhor. E vai dizer que Pedro até dormia, tirava um sono de justo. E por mais que ele sabia que no outro dia ele poderia ser morto. Mas o que me chama a atenção, que enquanto Pedro estava descansando ali, vai dizer que a igreja estava em contínua oração. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? A igreja estava unida com Pedro, estava orando pela vida de Pedro. A igreja estava o que? Ajudando Pedro. Sabe que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Talvez você não consiga estender a mão para levantar alguém, mas a tua oração pela vida de alguém pode abrir porta, pode libertar pessoas, pode curar pessoas. Aleluia. Porque você não pode nada, mas aquele que você serve, que é o nosso Deus, através da tua oração ele pode muitas coisas. E Deus está dizendo para mim e para você: talvez pode ter pessoas perecendo aí, precisando de uma oração minha e sua. E muitas das vezes nós falamos: eu estou fraco, eu não aguento mais.
minhas mãos estão pesadas, eu não consigo mais caminhar. E Deus está dizendo: ora, aleluias, é na oração que eu vou fortalecendo você. É através da tua oração, você vai ajudando pessoas e eu vou te ajudando, aleluias. Então, vai dizer que através da oração daquela igreja, vai dizer que Pedro foi liberto. O interessante é que vai dizer que o anjo entrou ali, saiu abrindo todas as portas. Não precisou ninguém brigar lá, não precisou ninguém confrontar lá. Não, as portas foram se abrindo e Pedro foi saindo. E Pedro foi chegar aonde? Poderia ter ido para a casa dele, mas ele foi aonde? Aonde estava aquele povo orando. Aleluia. Aqui eu aprendo algo. O texto não está dizendo isso, mas eu aprendo algo, uma gratidão. Aleluia. Lembra daqueles que oram por você. Lembra daqueles que ajudam por você. Lembra daqueles que estendem a mão por você. Porque hoje em dia tem muitos que recebem e esquece, né, daquele que ajudou. Seja grato, principalmente a Deus. Muitas das vezes nós somos ingratos ao Senhor. O salmista no Salmo 116, no início ele fala: eu amo ao Senhor. E no verso, não me fala a memória, 10, eu não lembro direitinho o verso, vai dizer assim: o que eu darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Então aqui eu vejo um coração agradecido, né? O que eu posso dar para Deus por tudo que Ele tem feito por mim? Porque são muitas coisas que Deus tem feito. E muitas das vezes quando nós nos encontramos, né, numa prova, numa dificuldade, nós ficamos, só reclamamos: Deus, por que o Senhor não fez isso? Porque eu estou passando por isso. Deus, porque o Senhor não salvou meu irmão, não ajudou minha irmã, não salvou meu pai. Então nós começamos a olhar todos os problemas que estão à nossa volta. Esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Os livramentos, a ajuda, as curas. Aleluias. Então esteja um coração agradecido ao Senhor. Glória a Deus. Mas voltando aqui, então no momento que a mão de Moisés era levantada, o povo vencia. E o interessante é que Moisés, né, estava com a mão erguida. E no momento que ele abaixar a mão, vai dizer que Uri e Arão seguravam a mão dele. Mas muitas das vezes nós não vamos aguentar segurar o fardo do outro. Olha o que Deus está dizendo aqui. Porque Deus, Ele dá o fardo conforme aquele que possa carregar. Mas muitas das vezes nós não vamos aguentar carregar o fardo do outro. Mas aqui o texto vai dizer o quê? Que eles tiveram uma estratégia. Ele não ficou segurando todo o tempo. Entenda o que Deus está dizendo aqui, ó. É simplesmente uma ajuda que você pode estar fazendo pela uma pessoa, pelo teu companheiro. Porque naquele momento ele ficou segurando, mas ele viu que ele não aguentava, porque o peso que Moisés carregava era muito grande. Mas vai dizer o que ele faz? Ele coloca uma pedra para escorar o braço de Moisés. Deus está dando estratégia para mim e para você. Aleluias. Talvez você fale: mas o fardo do irmão é pesado, a luta do irmão é pesada. Aleluias. Mas Deus está dizendo: só estenda a tua mão, que Ele vai te dar a estratégia. Glória a Deus. Como a pastora Thalita leu aqui, né, em Isaías 41, que foi confirmação dessa palavra, no verso 6 vai dizer assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Aleluias. Então um depende do outro, um depende da ajuda do outro. Então no momento não é você ficar ajudando, porque quando nós falamos de ajudar, a gente olha alguns casos por aí, que às vezes a pessoa necessita de uma ajuda. E eu já vi muitas pessoas questionando isso: a pessoa necessita de uma cesta básica. Você ajuda a pessoa, daí no outro mês ela precisa, e sempre depende da cesta básica. Então a pessoa se torna dependente. Não é isso. Ajudar é você ajudar no momento da fraqueza. No momento que eu estou passando por necessidade, você me ajuda. E Deus vai me dar força para que o mês que vem eu estou forte. E se você estiver passando por necessidade, eu vou te ajudar. Isso é ajudar. Não é ser dependente, né, vamos dizer assim, da ajuda da pessoa a todo momento. Porque aqui onde eu acabei de ler vai dizer que um ajudou o outro, ao seu companheiro, e disse: esforça-te. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Ó, eu vou te ajudar, mas agora você vai ficar forte, então se esforça para que você passe por essa luta. Aleluia. Então Deus está dizendo para mim e para você: você só basta estender a mão e liberar uma palavra de ânimo para aquela pessoa, que aí ela vai conseguir caminhar. Aleluia. Então ali Moisés, ele só dependia de uma ajuda, porque naquele momento, se Moisés tivesse deixado a mão cair, tudo aquilo que ele tinha feito tinha sido em vão. Porque ele ergueu a mão, como o povo estava vencendo,
no momento que ele não aguentava, perdeu tudo. É como que Deus estivesse dizendo para mim e para você: a nossa caminhada muitas das vezes é longa, mas muitas das vezes nós queremos parar no meio do caminho, e tudo que nós caminhamos não serve para nada, é tudo perdido. Todo o tempo que você se esforçou para estar buscando o Senhor, todo o tempo que você fala assim: eu vou andar, né, conforme Deus quer, vou me afastar do mundo, vou andar conforme a palavra tem ensinado. Aí você fala: agora eu não quero saber de nada, vou voltar para o mundo. Então foi tudo em vão, tudo perdido. Aleluias. Então vale a pena você se esforçar mais um pouco, mas para isso muitas das vezes você depende da ajuda um do outro. Muitas das vezes você necessita de pedir socorro. Aleluias. Então naquele momento eles ajudaram Moisés. E aí Moisés conseguiu manter a mão erguida, e o texto vai dizer que eles venceram os amalequitas. Aleluias. E para concluir essa mensagem, o último texto que eu quero estar citando aqui é lá em Marcos 2 e o verso 3, que ali vai dizer sobre, né, um paralítico, que ele necessitava de uma cura, e por ele mesmo ele não conseguia alcançar essa cura. Mas vai dizer algo, que ele tinha 4 amigos, e esse 4 amigos levou ele até Jesus. E o interessante é que quando nós temos alguém que, né, entende o propósito do outro, vai entender a dor um do outro. É por isso que eu falo na igreja: não adianta a gente apontar o erro do outro, né, querer acusar o outro. Nós não sabemos a luta que a pessoa está passando. Somente quem está passando a luta sabe como é difícil. Talvez você olha para mim e fala: ó, né, ele é assim assado, mas não sabe a luta que eu passo. Talvez outra pessoa olha para você e fala: você é assim assada, mas não sabe a luta que você passa. Então somente quem está passando a luta sabe. Então eu entendo aqui que aqueles 4 amigos entendiam a dor daquele paralítico. Eles sabiam a necessidade daquele paralítico. E quem sabe na mente deles falou: não, nós temos que ajudar ele. Já que Jesus é um homem que cura, vamos levar ele até lá. Então ele entendeu a dor daquele paralítico. Mas vai dizer que no meio do caminho tinha alguns obstáculos que poderia fazer ele deixar de levar ele até Jesus. Mas mesmo assim ele foi. Primeiro obstáculo: a porta estava fechada, estava cheia de gente, não tinha como ele entrar. Ele poderia falar assim: eu vou deixar você até aqui. Olha o que Deus me revela aqui, ó. Amigo que é amigo vai até o final, não para no meio do caminho. Aleluia. Talvez ele não aguenta aí, mas você pega na mão dele: vamos continuar. Então ali ele poderia ter deixado na porta ali, para quando Jesus sair, Jesus cura ele. Mas não, ele entendeu o propósito. Se nós viemos até aqui, vamos levar até Jesus. Aleluias. Vamos ficar com ele até o final. E aí ele teve a ideia de levar, passar por cima do telhado. Abriu o telhado e desceu aquele homem até ali. E o interessante é que quando Jesus viu aquilo, ele viu que a fé era tão grande. Aleluias. E Jesus, ele libera, né, perdoados está seus pecados. Aleluias. E aquele homem foi curado. Glória a Deus. E aqui eu entendo algo que Deus me revela aqui também, que talvez a fé daquele homem não era tão grande, do paralítico, mas daqueles 4 que levaram ele era. E muitas das vezes tem pessoas, olha o que Deus me fala, tem pessoas que Deus tem colocado nas tuas mãos, e às vezes a fé dessa pessoa não é tão grande, está abalada porque está no mundo, bebendo, fumando, fazendo outras coisas que não agrada. Mas a tua fé é tão grande que através da tua fé Deus pode salvar essa vida. Deus pode libertar essa vida. Deus pode transformar essa vida. Porque naquele momento que eles desceram ali, eu acredito que os 4 estavam tão acreditando que Jesus poderia curar ele, que Jesus curou aquele paralítico. Que o paralítico pôde ter descido pelo telhado, mas ele saiu pela porta. A porta não poderia entrar, mas ele pôde sair pela porta. Muitas das vezes pessoas podem ter fechado a porta para você entrar, mas no momento que Deus quiser, Ele vai fazer você sair pela mesma porta que as pessoas fez, aleluias, que não quis deixar você entrar. Isso aqui é uma revelação de Deus. Às vezes as pessoas têm fechado a porta para você entrar, mas essas mesmas pessoas vão ver você saindo por essa porta. E aqui uma palavra: se você saiu pela porta, você entrou por onde? Pela porta. Aleluia, né? Nós não temos poder igual a Deus, então você vai ter que entrar pela porta. Então a porta pode ter fechada, a pessoa bateu a porta e falou: você não entra aqui. Pode ser empresa, não sei o que é, uma revelação de Deus aqui. Mas Deus está dizendo para mim aqui nessa noite, que a porta pode ter fechada, mas essas pessoas que fecharam a porta vai ver você saindo por ela.
É sinal que você vai entrar por ela e depois vai sair por ela. Aleluia. Toma posse, né, dessa palavra. Glória a Deus. Então aqui podemos observar que quando nós temos pessoas que estão do nosso lado, no momento da fraqueza, alguém vai estar do teu lado para te levantar. Então fique com essa palavra no seu coração. Às vezes, né, a gente pode estar que nem aquele paralítico no templo lá. No templo não, naquela, vamos dizer assim, não é piscina, né? Esqueci a palavra, fugiu da mente. Que estava ali no templo ali e ninguém queria ajudar ele. E ele, quando Jesus chegou ali, tempo da Formosa parece. E quando alguém queria, quando viu o anjo descia, aí no momento que era para ele ir, outro ia na frente. E no momento que Jesus, o que aconteceu? Jesus foi lá e ajudou. Talvez pode ter pessoas assim, em vez de te ajudar, está querendo passar na tua frente. Mas Deus está dizendo aqui para mim e para você: enquanto muitos não querem ajudar, eu estou indo até você para te ajudar. Eu estou indo até você para renovar a tua força. Amém? Que vocês fiquem com essa palavra no seu coração e as palmas bem alegres para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.